Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa, e nesse vídeo nós vamos falar sobre 7 dúvidas sobre escrever um romance policial, investigativo ou de crime. Então continue assistindo esse vídeo para descobrir as respostas para as seguintes perguntas. Qual é a estrutura básica de um romance policial? Quais são os elementos-chave de um bom mistério em um romance policial? Como equilibrar o suspense e as reviravoltas na história? Como lidar com pistas e pistas falsas de uma maneira eficaz? E qual é a importância da pesquisa na escrita de um romance policial? E como conduzi-la adequadamente? Como evitar clichês comuns no gênero do romance policial? E como lidar com a revelação do assassino ou a solução do mistério de uma forma satisfatória? Por que é importante você aprender isso, mesmo que você não queira, não almeje, não pretenda escrever um romance policial? Bom, aprofundar-se na escrita desse tipo de história permite que todos os escritores, dos iniciantes aos experientes, aprimorem as suas habilidades de construção de enredo, desenvolvimento de personagens, construção de suspense e criação de reviravoltas. E isso ajuda muito a escrita de maneira geral, independente do gênero que você esteja trabalhando. Ou seja, se você quer escrever desde uma biografia até uma história de ficção científica, uma história realista, uma história romântica, ou qualquer outro gênero, quando você estuda as questões do gênero policial, que é um gênero muito específico, você aprende muitas coisas que podem te ajudar aí no sentido de escrever melhor e produzir melhores histórias. Bom, vamos então às 5 dúvidas, às 5 perguntas muito frequentes para quem quer escrever um romance policial. Primeira, qual é a estrutura básica de um romance policial? Às vezes as pessoas me perguntam muito isso porque elas têm uma ideia assim de que, porque às vezes o romance policial começa pelo crime, né, que o romance policial tem uma outra estrutura. Mas de forma geral, ela passa pelos mesmos passos de uma estrutura de uma história qualquer, assim, né? Então, ela começa com uma introdução, onde se apresenta os personagens, né, o cenário, o crime ou o mistério da história. Depois, ela vai para o desenvolvimento, que é onde vai a investigação do crime, coleta de pistas, pistas falsas. Em inglês, tem uma expressão que, se a gente traduzir, fica arenque vermelho, né? Red Herrings, sei lá, uma coisa assim. E se a gente for traduzir, ficaria arenque vermelho, mas a gente pode traduzir como pistas falsas, tá? E surgem nessa parte do desenvolvimento, que é aquela hora que o investigador, né, vai por um caminho que ele acha que é o verdadeiro, e aí não dá em nada, né? O próprio desenvolvimento dos personagens, porque muitas histórias policiais, elas começam, né, como uma história de investigação. Depois, conforme a história avança, a gente vai ver que é muito uma história sobre aqueles personagens que estão passando por aquelas situações e menos sobre o crime ou o que eles estão investigando, né? E aí tem um enredo nessa parte do desenvolvimento que leva até um clímax, né, que é o momento de maior tensão, a revelação de pistas cruciais e o confronto entre o investigador, ou, né, às vezes não é um detetive, mas às vezes pode ser um jornalista, pode ser uma pessoa normal querendo descobrir, né, um caso, e o seu antagonista, né, esse confronto de duas caras, vamos dizer assim. E por fim, a resolução, onde acontece a revelação do assassino e a motivação, né, a explicação de todos os detalhes do mistério. E aí finaliza com o epílogo, que é a conclusão da história, né? Resolução das questões pendentes, possível preparação até para futuras histórias. Então, recapitulando, como qualquer história, o romance policial obedece a uma estrutura básica: introdução, desenvolvimento, clímax, resolução e uma espécie de um epílogo, né? Um fechamento aí, 5 etapas de qualquer história, tá? Um bom exemplo nesses termos de estrutura é o livro O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Tem um filme muito bom sobre esse livro, mas eu recomendo muito que vocês leiam o livro.
onde, né, uma agente do FBI busca a ajuda de um assassino canibal que está preso, né, um serial killer canibal, né, que é o Dr. Hannibal, né, para capturar um outro serial killer. Tá? E aí tem todo um jogo, né, de influência do Hannibal sobre ela e tal. Isso resulta numa trama cheia de suspense e reviravolta. Né? É um bom exemplo devido à sua estrutura, eu diria que até clássica, do romance policial, apresentando uma introdução intrigante, o desenvolvimento da investigação, um clímax tenso e uma resolução satisfatória, finalizando com um epílogo impactante. Então, O Silêncio dos Inocentes. Não se preocupe em anotar os nomes dos livros, tá? Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo uma lista, né, falando com todos eles que eu citar aqui no vídeo. Ok? Então tá. Pergunta número 2. Quais são os elementos-chave de um bom mistério em um romance policial? Do que é composto esse bom mistério, né, num romance policial? Tá? Primeiro, obviamente, um crime intrigante. Né? Um crime complexo, algo interessante, algo que assuste, algo que mexa com os medos mais profundos dos leitores ou que desperte as maiores curiosidades dos leitores. Tudo isso pode ser um crime intrigante. Tá? Segunda coisa, né, elementos-chave, as pistas. Né? Isso é muito característico. Eu acho que é aqui que o romance policial se diferencia de outras histórias. Porque em outras histórias a gente também pode ter um crime. Numa história romântica pode acontecer um assassinato. Só que a história romântica não vai se deter sobre o assassinato. Ou sobre descobrir quem é o assassino. Numa aventura, às vezes pode acontecer um crime, mas a aventura não é inteira sobre a investigação daquele crime. Às vezes a investigação até pode acontecer, mas ela é uma partezinha da aventura. Então, o romance policial, ele se, vamos dizer assim, se caracteriza por essa coisa da investigação, das pistas, né, que possam ser tanto descobertas pelo detetive, mas na verdade é para o leitor também, né, levantar as suspeitas, né, dele, até ele entender aí quem é o criminoso, quem matou, né, o que aconteceu. Outra coisa importante são os suspeitos. Né? Personagens que sejam bem desenvolvidos e plausíveis e possam ser considerados suspeitos. Isso vai criando um clima de desconfiança durante a história inteira, de modo que o leitor suspeita daquele, suspeita do outro, suspeita daquele outro, né? E ele não sabe aí quem que é o responsável pelo crime. E, obviamente, as reviravoltas, né? Momentos em que a história toma um rumo inesperado, desafiando as suposições e surpreendendo os leitores. É muito importante que tenha reviravoltas no romance policial. Outro elemento é a tensão e o suspense. Né? Um certo senso constante de urgência, de perigo iminente e uma corrida contra o tempo para resolver o mistério. Um bom exemplo disso é o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né, do Stieg Larsson, um best-seller mundial que traz uma dupla muito interessante de protagonistas e detetives, né, que é o jornalista, né, o Michael Blomkvist, ou Michael Blomkvist, e a genial e perturbada hacker Lisbeth Salander. Né? Então, juntos eles, né, vão tentar descobrir aquela trama extremamente escabrosa envolvendo aí a elite sueca. Então é um ótimo exemplo, porque tem um mistério complexo, né, tem uma história cativante, personagens bem desenvolvidos, pistas intrigantes, reviravoltas surpreendentes e toda uma atmosfera de suspense que é muito envolvente. Pergunta número 3. Como equilibrar o suspense e as reviravoltas na história? Essa é uma pergunta muito boa, né, que as pessoas normalmente têm aí. A primeira dica é cronometre as reviravoltas. Né? Distribua as reviravoltas de forma equilibrada ao longo da trama para manter o interesse do leitor. Se ele começa a ler, aí ele lê o primeiro capítulo, aí tem uma reviravolta no final, lê o segundo, tem outra, lê o terceiro, tem outra. Aí começa o quarto, não acontece nada, o quinto não acontece nada, o sexto não acontece nada, o sétimo não acontece nada. Você acostumou mal o teu leitor.
né? Porque você deu todas as chaves daquela história de que ia ser a história de uma forma, e não tem problema que você comece de uma forma e mude para outra, mas nesse quesito específico das reviravoltas, é importante que você distribua elas assim quase que equilibradamente durante a trama. Ah, vai ter 3 grandes reviravoltas. Então você distribui ela, né, coloca uma primeira parte, uma reviravolta, uma segunda, uma reviravolta, uma terceira, uma reviravolta e a última parte. E aí você distribui aí dentro da história. Outra dica: construa a tensão gradualmente, tá? Então, vá aumentando a tensão e o suspense à medida que a história avança, criando aí um crescendo narrativo, né, que a gente diz. Outras pessoas falam de curva dramática, né? Se vocês forem ver, né, o meu diagrama da estrutura de 3 atos que eu ensino no curso Caminho do Escritor, ele é assim, ó, ele é uma subida e no final a descida. É porque a história ela vai crescendo, 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 cada vez aumentando mais o drama, o conflito, a tensão, de acordo com o gênero, né? E aí isso vai prendendo o leitor, porque ele sente que aquela história está progredindo, está crescendo. Ao mesmo tempo em que você deve criar momentos de alívio. Então você pode intercalar momentos de alívio e calmaria entre as cenas de alta tensão para dar aos leitores uma pausa emocional. Esse é um erro muito comum de escritores iniciantes, assim. Ah, às vezes o cara quer fazer um thriller, né? Aí ele quer que toda a cena seja emocionante, uma nova descoberta, isso e aquilo. Não, calma. Você precisa ter momentos também de conexão emocional entre os personagens, momentos de calmaria dentro da história, até para que quando você tenha um momento assim de explosão, de revelação, de reviravolta, o leitor consiga entender um pouco melhor isso. Então, por isso que é importante você criar esses momentos de alívio. Outra coisa, planeje bem as reviravoltas. Como assim? Não é só distribuir elas bem. Você precisa fazer com que essas reviravoltas sejam plausíveis. Tipo, tá lá uma história de, sei lá, uma história de investigação, né? Ok, tudo normal, tudo realista, de repente, aos 90% do livro, desce um alienígena, não tinha nenhuma indicação que fosse uma trama de alienígenas, e aí tudo se explica por causa disso. Não, né? Esse é o famoso Deus Ex Machina. Então, se é uma coisa de alienígena, talvez ali no meio da história, pelo menos, deve aparecer algum indício muito claro disso. E aí, à medida que a história vai se finalizando, as coisas vão se explicando. Então, faça com que as reviravoltas sejam impactantes, mas que seja plausível dentro da lógica da história. Outro ponto importante, mantenha o mistério. A mágica do romance policial é você ir mostrando e escondendo, né, enquanto a história vai evoluindo. E aí você vai mostrando cada vez mais, vai mostrando cada vez mais, vai mostrando cada vez mais, até que o leitor veja um panorama da história e entenda todo aquele imbróglio, né, da história. Então, é aquela coisa. Eu sempre dou o exemplo do ilusionista, né? O escritor ele tem que ser o ilusionista. Porque o ilusionista, ele não faz magia. Ele cria ilusões. E como ele faz isso? Ele desvia o foco das pessoas. Ele pega uma moeda aqui, mostra para a pessoa, na verdade ele está aqui por trás, né, com uma segunda moeda pronto para mostrar e para fazer o truque dele. E o escritor deve ser como um ilusionista. Uma hora ele mostra uma situação, outra hora ele esconde outra, outra hora ele guia a atenção do leitor para um lado, quando na verdade tem outra coisa acontecendo. Então isso é essencial, né, para uma história de mistério, suspense, romance policial. Um bom exemplo disso também é o livro Desaparecido para Sempre, do Denis Lehane, onde 2 detetives particulares são contratados para investigar o desaparecimento de uma criança, e o livro consegue equilibrar aí, habilmente o suspense, criando uma tensão constante, e apresenta reviravoltas que vão desafiando o leitor, mantendo ele assim conectado com aquela obra até o final. Então, também seria um bom exemplo. Vou tomar aquela aguinha básica aqui. Número 4. Pergunta número 4.
Como lidar com pistas e pistas falsas de uma maneira eficaz, tá? Não parecer forçado. Muito importante, introduza as pistas relevantes. Tá? Inclua pistas que sejam cruciais para resolver o mistério e guiar aí o leitor na direção certa. Então, primeiro você pensa nas pistas que vão ser cruciais para que naquela sequência se resolva o caso. Tá? Depois, você adiciona as pistas falsas. Você vai inserir algumas pistas falsas que parecem genuínas, mas que levam o leitor também a suspeitar dos personagens inocentes, né, que não tem nada a ver com o crime, né, ou com o que aconteceu. Aqui uma dica é, às vezes tu tem um personagem na história que ele é meio preconceituoso, fala umas coisas meio que incomodam as pessoas. Esse cara, ele é um bom inocente, porque o leitor já vai imaginar que ele é o responsável pelo crime, justamente pela aversão que o leitor cria a esse sujeito. E aí a história avança e o leitor vai ver que esse cara, na verdade, ele em si já era uma pista falsa, né, para a história. Então esse é um bom caminho. Use também a ambiguidade, tá? Se você criar pistas ambíguas que possam ser interpretadas de diferentes maneiras, você mantém um mistério meio aberto. Então, às vezes tem um bilhete, né, que foi deixado de uma forma poética. Aí os personagens pegam aquele bilhete, acreditam que é uma pista, interpretam de uma forma, vão atrás daquilo, e na verdade o sentido é outra coisa completamente diferente. Né? Então a ambiguidade é muito boa. Equilibre também a revelação de pistas. Né? Lembra que eu falei da reviravolta? Isso também serve para pista. Não adianta aparecer 4, 5 pistas uma atrás da outra, depois passar um trechão da história em que nada se revela. Né? Então é importante que haja uma revelação de pistas ao longo da história, evitando sobrecarregar ou subestimar os leitores. Outra dica, forneça uma resolução satisfatória. Então, no final, certifique-se de que todas as pistas foram explicadas e de que isso não parece uma coisa assim extremamente conveniente para a história. Que seja uma coisa realmente que faça sentido, né? Que se encaixe no contexto do todo. Uma boa história aí é O Cão dos Baskervilles, né, do Sir Arthur Conan Doyle, grande escritor, criador de Sherlock Holmes, né? E eu acho que tem outras traduções desse título aqui para o Brasil, mas eu conheço como O Cão dos Baskervilles. E nessa obra eles investigam uma lenda sobrenatural que assombra a família Baskerville. E eles vão desvendando aí esse mistério envolvendo, na verdade, um assassino cruel. É um bom exemplo, eu não vou falar mais também para não dar spoilers aí, quem sabe alguém queira ler. É um bom exemplo porque ele apresenta pistas relevantes para o mistério, bem como pistas falsas convincentes, que levam os leitores a suspeitar de alguns personagens inocentes, resultando em uma resolução assim bastante surpreendente da história. Quinta pergunta: qual é a importância de pesquisa na escrita de um romance policial e como conduzi-la adequadamente? Essa é uma pergunta muito boa, assim, né? Qual a importância dessa pesquisa e como fazer isso de uma forma que seja bacana? Tá? Primeira coisa, procure conhecimento sobre procedimentos policiais. Né? A não ser que existe, né, um grande número de romances que são chamados romances policiais, mas o investigador não é um policial, o investigador é um jornalista. Eu usei esse truque no meu livro que está aqui atrás, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar direito aqui. Um gato chamado Borges, né, que continua à venda também, comigo diretamente e também na Amazon. E eu usei esse truque, né? O investigador é um jornalista, então ele não segue procedimentos, vamos dizer assim, policiais. Vai pela lógica de uma pessoa normal tentando entender um problema, certo? Mas se o seu investigador for um policial, você vai ter que fazer uma boa pesquisa aí sobre investigações reais, procedimentos legais e técnicas forenses para poder trazer autenticidade aí à história. Então, é uma coisa assim fundamental. Outra coisa, compreensão do cenário. Porque às vezes o romance policial se passa num cenário muito específico.
uma empresa de segurança de dados. Nossa, é uma coisa muito específica. Eu sei muito pouco sobre segurança de dados. Eu tô sendo modesto, não sei nada sobre segurança de dados, praticamente. Então, se eu fosse escrever um romance nesse cenário, eu precisaria pesquisar detalhes por detalhes sobre o ambiente, a cultura, comportamentos das pessoas que estão nesse tipo de cenário, para poder escrever algo assim bacana, com uma precisão interessante. Outra coisa legal de você fazer é fazer estudos de casos reais, né? Eu tenho uma pessoa que eu dou mentoria, um aluno, e ele tá investigando um caso muito específico de um tipo de crime, né? Quando você assistir esse vídeo, meu amigo, é você mesmo, tá? Né? A pessoa que eu tô citando vai saber o que é, eu não vou dar detalhes porque eu não quero revelar nada do projeto dela, né? Mas ela tá escrevendo muito. Desculpa, ela tá assistindo documentários, lendo muitos livros de casos parecidos com o que ela está escrevendo. Para que cada vez mais, né, essa pessoa, ele consiga transmitir isso para o livro dele. Né? Então, está fazendo um trabalho excelente nesse sentido, que é, né, o estudo de caso. Outra possibilidade é você consultar um especialista, né? Você buscar a orientação de profissional, né? Como um policial, um detetive particular, um advogado, né? Ou um jornalista, para poder tirar dúvidas específicas sobre aquele tipo de personagem que você está desenvolvendo. Então isso é extremamente válido. Às vezes um médico também, né? Quando é uma questão mais medicinal e tal, é muito importante. Às vezes você vai ter que pagar a hora da pessoa para ela poder te dar uma consultoria. Faz parte do processo. À medida que o nosso mercado, que os nossos escritores forem se profissionalizando, cada vez mais isso vai ocorrer. Né? E faz parte do processo. Uma coisa assim bem importante, né, parece meio óbvio, mas que você não pode deixar de considerar, são os detalhes realistas. Então, se a sua história se passa, sei lá, em São Paulo, no bairro da Liberdade, poxa, você vai ter que fazer uma boa pesquisa, né? Ir lá, visitar, conhecer o local e tal. Né? Ou no interior do Tocantins, uma cidade, sei lá, nem sei o nome. Palmas. Né? Palmas não é interior, né? eu tentei pensar, a única cidade que eu lembro do Tocantins, né? Eu sou um ignorante completo em geografia. E coloquem nos comentários aí, cidades do Tocantins, né? Mas se você for escrever uma história, né, sobre uma história que se passa no interior de uma cidade de Tocantins, você vai ter que, né, se abastecer ao máximo de informações. Aqui uma dica assim, né, muito malandra, né, é o Google Street View, né? Você entra ali no Street View, coloca o local, passeia lá, conhece. Não é o mesmo que ir até o local. Mas às vezes pode quebrar o galho em algumas situações, você lembrar nomes de ruas, locais, etc. Novamente, a gente pode citar o livro O Silêncio dos Inocentes como um bom exemplo. Ele demonstra aí a importância da pesquisa. Ele vai retratando procedimentos forenses e psicológicos de uma forma bem realista, da forma como o FBI trabalha, né, oferecendo aí uma base sólida para a própria trama do livro. Então, esse é mais, né, um excelente exemplo que eu precisei citar novamente. Pergunta número 6. Como evitar clichês comuns no gênero do romance policial? Primeira coisa, desenvolva personagens únicos, personagens diferentes. Né? Evite aqueles estereótipos e crie personagens complexos, motivações, personalidades distintas. Você não vai ficar repetindo Sherlock Holmes, né? Cara seco, cínico e que faz todas as relações assim que ele vê a cena do crime. Poxa, já tem 1000 detetives assim, 1 milhão de detetives assim. Então, o que o seu, caso seja um detetive, o seu personagem investigador, o que ele vai ter de diferente dos outros? Outro dia, eu li o Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Um livro sensacional, assim, né? E a investigadora é uma bruxa que lida com casos sobrenaturais. Só aí já tem algumas coisas diferentes.
né? Então, que tipo de coisas você vai colocar? Ah, Vilton, mas eu não escrevo histórias fantásticas, eu escrevo história realista. Não tem problema. Como é que é esse seu investigador? Ele tem de diferente, tem um trauma, tem uma coisa. Sei, sabe? Pode ter 1000 coisas diferentes daquele detetive padrão. E isso é muito importante. Outra coisa, subverta as expectativas, né? Às vezes o leitor pode achar que a obra é sobre um tipo de crime, aí ele começa a ler e descobre que é sobre outro, e isso leva a um terceiro, né? E no final a gente vê que a história não era sobre os crimes, era sobre outra coisa. Então isso é muito positivo, né? Trabalhe com essas expectativas. O leitor do romance policial ele já está acostumado com aquela coisa, aquele formatozinho, né? Crime, detetive, pistas, resolução. Ele espera alguma coisa de diferente. Talvez pegue um desses 4 elementos. O que você pode adicionar de diferente nesses 4 elementos? O meu investigador é, sei lá, é uma pessoa com deficiência visual. Porra, cara, que legal, sabe? Eu queria ver como é que esse cara se vira, como é que ele investiga. É através dos cheiros, talvez, da audição, ele super desenvolveu. Não sei. Pô, seria sensacional ter um detetive assim. Não sei se já tem, talvez já tenha. Mas se vocês souberem de algum livro onde o investigador é cego, coloquem aí nos comentários. Construa também um mistério original, né? Fuja daqueles enredos previsíveis, um mistério único, né? Elementos distintos, coisas pouco exploradas. É o que eu sempre digo, você pode fazer melhor do que isso. Evite também os diálogos expositivos, né? Em que os personagens revelam informações assim de uma maneira artificial, pouco natural, né? Priorizando tentar transparecer no seu diálogo como acontece na vida. E sempre escrevendo com mais camadas, né? Eu tenho uma pessoa que eu estou dando mentoria, ela provavelmente vai assistir esse vídeo, não é o mesmo do outro exemplo. E ela também, ela está escrevendo um romance policial, de uma investigação. E eu sempre ressalto isso, quando ela escreve um diálogo que tem mais camadas, eu falo, meu, esse diálogo aqui está muito bom. Ele está dizendo mais coisas do que a gente via na superfície. Isso é fundamental em qualquer literatura, mas especialmente no romance policial. Inove também na resolução. Por que não procurar soluções criativas, originais, para a revelação do assassino e a conclusão do mistério? E dessa forma, evitando aí os desfechos mais óbvios e mais comuns. Isso também é importante. E aí eu cito novamente também o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né, do Stieg Larsson, que tem a hacker, né, a Lisbeth Salander, que se envolve aí em uma conspiração perigosa porque ela está tentando limpar o nome dela. Então essa é a motivação dela, é o objetivo dela, levando ela a desvendar segredos obscuros e enfrentar algumas ameaças ali bem inesperadas. E é um bom exemplo porque desafia aqueles clichês do gênero, né? Do nerd que aparece ali só pro detetive consultar ele. Não. Ela é uma das investigadoras da história, ela é hacker, ela tem um comportamento diferente, totalmente alternativo, né? A obra aborda temas sociais psicológicos de uma maneira original e traz uma coisa nova para um gênero que é cheio de clichês. Pergunta número 7. Como lidar com a revelação do assassino ou solução do mistério de uma forma satisfatória? Primeira coisa, construa uma motivação plausível. Tá? A motivação do assassino deve ser coerente. Coerente com o quê? Com a personalidade, as ações dele ao longo da história. Né? Às vezes a gente só entende um crime dentro de uma história policial quando a gente descobre qual que era a motivação do personagem que cometeu o crime. Então isso é fundamental. Outra coisa, dê pistas sutis. Né? Retroativamente, revele pequenas pistas que levem à identidade do assassino, permitindo que os leitores percebam que os sinais estavam lá o tempo todo. Né? Então, isso é importante no romance policial, não entregar tudo de bandeja, né? Mas ir aos pouquinhos, a conta-gotas, e liberando as informações para os leitores. Outra coisa, surpreenda
mas sem ser incoerente. A revelação deve ser surpreendente, mas ainda assim fazendo sentido dentro da lógica das pistas fornecidas ao longo da história. Para que essa história faça sentido, né, é importante você sempre ser coerente. Por último, ou melhor dizendo, garanta, né, um clímax emocional. Eu vi a palavra clímax aqui no meu roteiro, eu já pensei em final, né? Mas crie um confronto climático entre o investigador e o assassino, ou a pessoa que cometeu o crime. Nem sempre precisa ser um confronto físico. Pode ser um confronto de ideias, pode ser 1000 coisas. Mas isso vai adicionar tensão e emoção à revelação final. Então, isso é importante, um clímax emocional bem construído. E certifique-se também de que você respondeu todas as perguntas que você mesmo criou na história. Porque é algo que, diferente de outros gêneros, algo que o leitor de romance policial espera é que as pontas soltas sejam resolvidas. Então, se você deixa muitas pontas soltas, às vezes isso pode ser um problema que vai incomodar o seu leitor. O livro O Assassino no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, é um exemplo aí de romance policial clássico, né, da rainha do crime, e a trama se passa em um cenário fechado, desafiador, onde o detetive enfrenta, né, o desafio de resolver aí um assassinato nesse ambiente, onde tem uns personagens misteriosos e tal. E a história é repleta de pistas e reviravoltas, e a revelação do assassino é uma surpresa que mantém os leitores envolvidos e intrigados até o final. Eu queria acrescentar ainda que nos últimos anos, né, escritores de diferentes gêneros, eles têm se apossado aí do romance policial para criar tramas diferentes, ou em outros gêneros, ou às vezes pega o gênero histórico e coloca um romance policial ali dentro, como Umberto Eco fez, né? Ou pega um gênero de fantasia e cria uma história de investigação ali dentro também. Então, tem várias coisas assim e que vão subvertendo alguns pontos dessas coisas que a gente falou aqui. Nesse vídeo eu me ative mais, né, ao romance policial assim, ou de crime no seu formato mais clássico, mas daria para falar mais coisas aí. Se vocês têm outras dúvidas, coloquem aí nos comentários também para a gente seguir aí com essa discussão. Então é isso, se você gostou desse vídeo, assine o canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. E caso conheça alguém que possa se interessar por esse tema, envie o link do vídeo, compartilha. E além disso, se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, acesse catarse.me/escrita criativa e faça a sua contribuição. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.